Estamos de volta e agora para continuar a segunda parte do programa Empreender Tecnologias de hoje, que recebe aqui nos estúdios do Labim a professora Marisa Aparecida Ferreira, ela que é mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo, especialista em Marketing, Recursos Humanos e Desenvolvimento Gerencial pela Unifev, graduada em Administração pela Unifev e Serviço Social pela Faculdade Rio-Peretense de Serviço Social Unilago. É coordenadora de cursos tecnológicos e de estágios também. E o professor Dr. Oswaldo Gastaldon, mestre em Administração pelo Mackenzie, doutor em Administração da Produção pela Unimep, Santa Bárbara, coordenador do curso de Administração Convênio FGV, laureado com o Conceito 5 no ENAD 2013, coordenador da Junifev, curador da Fundação Educacional de Votuporanga por 12 anos, presidiu a FUVEC, Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura aqui de Votuporanga. Então vamos lá, vamos para a segunda parte e a gente começa perguntando para a professora Marisa. Marisa, o aluno que faz um curso de graduação e queira fazer estágio, eu estou assistindo o programa, deu uma vontade aqui de ser estagiário, quais os passos que ele deve seguir para encontrar uma oportunidade? Bom, Ramon, primeiramente, esse aluno ele tem que ser matriculado, né, em qualquer curso, tem que ser um aluno regular. E a partir daí a gente tem assim, o primeiro passo é ir até a Junifev, né, tá fazendo o cadastro, né, Oswaldo? E a partir desse cadastro junto à Junifev, todas as vagas que são oferecidas, ele é informado. E claro que contemplando a área de formação, né? Para não ter aquele descompasso que o Oswaldo já falou, de ser da administração e estar lá fazendo transporte, sei lá, né? Bem diferente da formação. Então é tudo bem adequado dentro dessa legalização aí. E outra coisa assim que a gente tem, quando é obrigatório o estágio, o que a gente tem assim são os nossos alunos, do qual eu sou supervisora deles, acadêmica, é aquele aluno que vai para as empresas, que tem a obrigatoriedade de fazer um estágio de 110 horas a cada semestre, né? E aí nós temos 4 semestres. Sim. E ele vai, são 110 horas distribuídas aí em algumas atividades, e sendo que 70 horas ao longo do semestre ele tem que cumprir numa empresa, né? Então essa empresa abre as portas, esse aluno vai, ele acompanha algumas atividades dentro das 4 áreas principais que a gente trabalha, que é gestão de pessoas, marketing, a gestão da produção e logística, né, que são 4 áreas que acontecem em todas as empresas, independente do tamanho dessa empresa, né? E esse não é remunerado, é obrigatório. Ele é obrigatório, e aquilo que o Oswaldo falou, o remunerado tem a obrigatoriedade dos relatórios, né, para a gente acompanhar, sim, avaliar se esse aluno, né, está fazendo aquilo que ele tem que fazer. No obrigatório, ele também tem, porque a cada 6 meses, isso está lá na lei de estágio, ele tem que apresentar relatórios, né? E aí ele vai me apresentar, até mesmo para concluir a disciplina, esse relatório dessas 70 horas de observação na empresa, né, que ele foi lá, ele verificou, e aí ele vai fazendo essa troca, conhecimento teórico, levando para dentro da empresa e trazendo de lá a prática, a experiência. E nas nossas aulas, que a gente tem presenciais, discutido, né, avaliado esse processo, o que pode ser melhorado, tal. Por quê? No final da graduação, ele tem que apresentar uma proposta concreta. Então, ele tem 2 anos para estar observando. O primeiro ano ele observa, no início do segundo ano ele faz uma proposta, do qual o empresário assina com ele esse projeto de intervenção, ele faz a intervenção e no final, para ele ser aprovado, ele vai para um fórum de estágio e apresenta o resultado dessa ideia. Então, é um processo de construção muito bom e fortalece muito o conhecimento teórico com a prática. E o que é legal, o aluno, particularmente da administração, ele sai com essa possibilidade de ter testado uma teoria, né? E aí é muito legal, acho que o Oswaldo já teve junto com a gente alguns momentos desse, de ver esse aluno trazendo assim, olha, fui eu que fiz, eu dou conta, né? Acredita em mim que eu tenho potencial. Eu posso fazer. Isso é muito bom, isso é maravilhoso ver o aluno se deslanchando. Assim. Oswaldo, eu tenho certeza que tem ali
do outro lado das câmeras, uma meia dúzia de empresários ou mais, né? Perguntando, e eu, como é que eu posso contratar um estagiário através da Junifev? Fiquei com vontade, gostei desse negócio, nunca experimentei, né? Ou já experimentei, mas faz tempo que não procuro um estagiário para minha empresa. Como é que ele faz? Ok. Bom, é importante a gente até comentar que o estágio, ele é socialmente responsável, né? Ele é economicamente viável. Sim. E ele é juridicamente legal. Então as empresas podem partir dessa tríade, né, para realmente procurar o estágio e trabalhar com essa possibilidade. E como que eles assim o fariam? Diversas formas de entrar em contato com a gente, né? Pode ser por e-mail, o e-mail da Ejunifev, vou falar depois, talvez colocar embaixo da câmera fica mais fácil, que é o ejunifev.votuporanga.gmail.com, ou ligar, né, para a Unifev, fazer contato. E até uma outra maneira que nós temos pensado muito, que talvez o aluno, por as empresas não conhecerem, o aluno procurar essas empresas, essas organizações, as instituições, e também mostrar a possibilidade, o interesse, as vantagens de ser um estagiário para ele e para a organização, como nós mencionamos um pouco antes, que a lei te respalda para isso, te dá vários benefícios, né, enquanto estagiário. E as organizações efetivamente utilizarem desse artifício que é o estágio, e com isso elas estariam contribuindo. Porque esse aluno, ele também terá muitas outras possibilidades depois, se ele tiver feito um estágio. Ele estará melhor encaminhado, né? Ele estará melhor preparado por ter essa junção de teoria com prática. É aí que nós comentamos da questão do socialmente responsável, né? Claro. Então as empresas podem procurar a instituição. É importante que a gente tenha isso, porque também você está dando a oportunidade, às vezes, do aluno continuar os estudos dele. Sem dúvida. Porque o estágio é uma maneira dele financiar a estada dele na universidade durante esse período, né? Porque muitos deles utilizam do valor do estágio para pagar a sua mensalidade. Então, nós estamos contribuindo com a formação também de um cidadão, né, com a contribuição de pessoas melhores para a sociedade. Então, o estágio, nesse aspecto, ele tem todos os méritos possíveis. Claro. Então, seria bastante interessante que as organizações disponibilizassem vagas de estágio, que elas verificassem essas possibilidades, entrassem em contato com a gente e colocassem isso. Depois a gente divulga isso para o aluno. Nós temos meio de divulgação, através do portal, através do nosso site, né? Divulgação até em loco, na própria sala de aula, como a gente tem feito isso algumas vezes. E essa mensagem da empresa, essa vaga da empresa chegaria até esse aluno. Bacana, bacana. E sem dizer que, às vezes, o empresário, ele quando contrata um estagiário, ele está indiretamente ajudando um estudante a finalizar seus estudos, mas ele tem a contrapartida do próprio estudante, né? Ele tem a contrapartida em forma de trabalho, em forma de prestação de serviço dentro da empresa. É uma forma dele, porque às vezes a gente, para ajudar, fala assim, mas eu vou dar o quê para receber o quê? Né? E dessa forma ele vai estar ajudando. Mas, Marisa, o estudante que tenha feito a experiência do estágio, ele tem maiores possibilidades de contratação profissional? Como é que você vê isso? Olha, a gente tem várias experiências que são exitosas de alunos que fizeram estágio em determinada empresa e depois de graduado ele fica naquela vaga que ele ocupa, né? Eu acho que nós temos muitos casos de alunos e hoje alguns são destaques como gerência, né? Mesmo porque a gente trabalha durante o estágio, os 2 anos que a gente fica no estágio acadêmico, o foco na gestão mesmo, né? Sim. Então, nós somos os alunos da administração, eles são preparados para a gestão. Então, nós temos muitos casos desses em empresas, tanto de Votuporanga quanto da região, que permaneceram
porque fizeram estágio, né? E é claro, o dono da empresa passa a conhecer o comportamento desse profissional, né? O interesse, o envolvimento, o próprio conhecimento. Então a gente percebe isso. E é muito comum o aluno depois ligar e falar, eu tô lá na empresa, né? Então a gente tem muitos, em vários ramos, em várias áreas aí da sociedade, ex-estagiários que hoje são gestores. Agora, o empresário, quando olha o estagiário, olha o aluno, tem um que não fez estágio, o outro que já fez estágio, ele acaba tendo uma preferência pelo que tem estágio? O que você acha? Eu acredito que sim, porque o aluno que vai para estágio, ele tem um comportamento diferente, uma postura diferente. Mesmo porque a gente costuma trabalhar isso com eles, né? E ele compreende o mercado, ele sabe, né? Ele tem uma visão diferente, ele conhece o agir desse mercado, né? Aquilo e o que eu percebo é que dá a esse aluno aquilo que hoje as empresas buscam muito, que é a proatividade, né? É aquele profissional que já tem um olhar muito rápido da situação, porque ele já não está tão cru, né? Claro. Porque quando você pega o estagiário iniciante, ele tá, e de repente, com 1 ano, 2, ele está pronto, ele consegue desenvolver com muita tranquilidade. Então, eu acredito que entre o ter feito e o não ter feito... Inclusive, né? Ramon, eu penso que para a empresa, o estágio é uma excelente forma de testar um profissional. Sim. Né? Exatamente. Porque durante esse período do estágio, a empresa está vendo a proatividade, o andamento, o desempenho desse aluno. Em sendo um bom estagiário, muito provavelmente ele será um bom profissional. Então é a melhor maneira de legalmente nós escolhermos. Olha que seleção tranquila, natural e tranquila para a organização, de uma forma legal, de uma forma de oportunizar para que esse aluno demonstre as capacidades, o empenho, o interesse dele, né? E mediante os resultados que esse aluno oferece enquanto estagiário, é o melhor momento para que uma empresa opte por ficar com ele depois. Esse é o caminho natural. Esse é o cara que deu certo pra gente. E na área do serviço social também, Ramon, que eu sou das duas áreas, é muito comum a profissional, né, ela acompanha, o serviço social é diferente da ADM, porque ele tem que ter o assistente social o tempo todo com ele, né? Sim. E é muito fácil, é muito comum esses estagiários ficarem também nas organizações, né? Porque conhece, já está habituado, e eles permanecem pela postura que tem, né? Pelo envolvimento, então só tem a ganhar, né? Tanto a empresa quanto o aluno ali que está em fase de formação. Nós estamos chegando praticamente no final do programa. Eu queria que você citasse algumas empresas aqui de Votuporanga, Oswaldo, que contratam com frequência os estagiários da Junifev. Sim, então, nós temos muitas empresas, né, que oferecem vagas de estágio e utilizam a Junifev como a intermediadora desses estágios. As prefeituras, de uma forma geral, nós temos muitos alunos estagiários em prefeituras, na SAEV, na Santa Casa, no Facchini, isso para ficar com nomes de maior expressão, mas não significa, Ramon, que empresas menores, microempresas, não possam utilizar do estagiário. Inclusive, a lei prevê que se você tiver 5 funcionários, um deles já pode ser estagiário, né? Que a regra é mais ou menos 20%. Tá? De uma forma geral, você tem 20% de possibilidade de colocar como estagiários. E se eu tiver uma microempresa, você pode também. E se você for um profissional liberal, você pode ter um estagiário? Também pode, desde que você esteja regulamentado pela sua atividade, na sua atividade, né? Você pode contratar um estagiário também para trabalhar no seu escritório. Você e para ficar em um único exemplo, um engenheiro.
Ele tem um escritório, ele pode contratar um estagiário para estar junto com ele ali. Então, se esse profissional estiver regulamentado, né, pelo órgão respectivo da formação dele, ele também pode ter um estagiário. Bacana. Olha, com certeza esse era um assunto que a gente poderia ficar aqui mais um programa conversando, né? Mas infelizmente a gente está chegando no final do programa. Eu agradeço muito a presença de vocês, e espero que a gente possa criar aí uma nova oportunidade para seguir nesse assunto. Um abraço, boa semana. Para você também que ficou conosco até agora, nosso agradecimento, desejando a você uma ótima semana, um ótimo fim de semana e que na semana que vem você esteja nesse mesmo horário conosco aqui na TV Unifev. Um abraço, até lá, tchau.